1 Pedro capítulo 2, verso 11 ao 20. Amém? Amém. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca, a ignorância dos homens insensatos. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Porque é coisa agradável e
debaixo do poder do teu nome, Jesus, debaixo do poder da tua palavra, debaixo do poder do teu sangue, nós oramos certo do teu agir, do teu trabalhar, que tu há de trazer cura, libertação, restauração, pelo poder do nome de Jesus. Aleluia, glória seja dada para sempre ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Amados, queremos glorificar a Deus pela vida dos pastores dirigentes que estão presentes aqui no culto, que é a pastora Rosana, pastora da nossa igreja na Vila Moscone, diácono irmão Márcio também dali. Dá glória a Deus pela vida deles. Pastor Dimas Marcondes, da nossa igreja ali na Vila Euclides, cooperadora irmã Patrícia, o servo de Deus que acompanha com o nome do irmão Joel, muito bem. Dá glória a Deus pela vida deles, dela. Deus abençoe. Presbítero irmão Ayrton, da nossa igreja ali na Leandro Previato. Dá glória a Deus pela vida do servo do Senhor. Glória a Deus. Pastor Eliseu, da nossa igreja ali na Vila Samambaia. Dá glória a Deus pela vida do servo do Senhor. Glória a Deus. Pastor Sérgio, missionária Diane, da nossa igreja ali na Vila Maganhoto. Dá glória a Deus pela vida deles. Deus abençoe os companheiros que aqui estão, todos irmãos. Amém. Deus abençoe Fábio, Anice, bom vê-los, revê-los. Amém. Graças a Deus. Meus amados, nós vamos caminhar dentro desse texto que lemos aí, conselhos preciosos, né? Que Pedro deixa aí na sua primeira epístola. E a gente observa que Deus estabeleceu uma ordem, e essa ordenância é um mandamento, e este mandamento é como se fosse uma cláusula pétrea, ou seja, é aquilo que não se pode remover, é aquilo que está estabelecido para sempre, que em todos os tempos não se remove, que é justamente a questão do princípio da honra. E a gente, como ser humano, nós, nessa natureza terrenal, nessa estrutura de carne, nós temos uma certa dificuldade em honrar as pessoas. E alguns, levando para o lado espiritual, até chegam a dizer que só honra apenas a Deus. Tem uns que dizem isso, né? Eu só honro a Deus. Eu não dou honra para o homem. Eu só honro a Deus. Mas nós vamos encontrar inúmeros textos sagrados que o próprio Deus deu honra para aqueles que Ele escolheu e serviram a Ele e se dedicaram pela causa dEle, e Deus honrou aqui na terra, e consequentemente estão honrados no céu. Quando se trata de nos honrar, a gente se alegra, a gente fica feliz. E quando a gente entende, por aquilo que a gente faz, as pessoas, por aquilo que a gente se empenha em fazer, em nos doar, e não somos reconhecidos, logo somos tentados também a dizer: poxa, mas não reconheceram o que eu fiz. Poxa, eu faço, e ninguém reconhece.
Quando a pessoa fala isso, o que é que ela está querendo? Ser honrada. É ou não é verdade? Reconhecimento significa honra. Honrou a pessoa por reconhecer aquilo que ela fez. Na realidade, nós temos um mal dentro do nosso coração terrível, que é o orgulho. E o orgulho, muitas das vezes, é uma porta aberta para alimentar a inveja. E nós vemos dentro da palavra de Deus que o Senhor, quando Ele veio, Ele deixou bem claro que a escola dele ia ser diferente daquilo que estava estabelecido no governo humano. Jesus já, desde os primeiros momentos com os discípulos, que estavam alienados à forma de governo humano e de honra humana, ele já começa a mostrar que a escola dele seria a seguinte: olha, o maior vai ser servo de todos. Não é o menor servindo ao maior, mas o maior sendo servo de todos. Então, princípios como este, Deus vela por eles. E é o desejo de Deus que nós, como corpo de Cristo, venhamos estar atento a esses princípios. E nós vamos ver aqui que o desejo do Senhor é que nós possamos viver esse princípio num todo, em todos os níveis. Não é só honrar os grandes, não é só honrar os que estão em evidência, mas é honrar a todos. Quem pode dizer um amém? Porque logo somos o corpo de Cristo e Ele é o cabeça. Veja o que Paulo, fazendo uma comparação sobre isso, sobre o corpo humano com o corpo de Cristo. Olha o que ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13 ao versículo 27. Ele faz alusão aqui ao corpo humano e põe aí para mim na tela. Comparando com o corpo de Cristo, e aí ele mostra que o corpo humano é composto por muitos membros. 1 Coríntios 12, verso 13 a 27. Olha aqui. Primeiro, antes de fazer a comparação, ele escreve: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Aí ele mostra que esse corpo, se falando do corpo de Cristo, ele é composto aí, olha, por judeus, gregos, servos, livres, e todos temos bebido de um Espírito, ou seja, o corpo místico do Senhor na terra, que invade fronteiras, culturas, povos, tribos, nações. Então ele mostra que, olha como o corpo de Cristo é. Tem judeu, tem grego, tem servo, tem livre, mas todos formam um só corpo. Versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Olha o versículo 15. Se o pé disser,
porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Veja, essa comparação, essa analogia que ele faz aqui é muito interessante, né? Porque o pé, comparado com a mão, quem está em destaque? A mão. O pé está lá embaixo. Para a gente olhar para o pé, tem que baixar a cabeça. Não é assim? Agora a mão está em evidência. Já pensou se o pé dissesse, olha, está certo isso não. Por que a mão tem que ficar lá em cima e eu aqui embaixo? Já parou para pensar nisso? Versículo 16. E se a orelha disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Viu? Olha isso. Versículo 17. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? 18. Vamos ler junto? Olha que lindo isso aqui, olha. Vamos ler junto, vamos lá? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Glória a Deus. Porque Deus faz tudo perfeito. Você já imaginou a mão no lugar do nariz? O pé no lugar da mão? Você já imaginou coisa terrível? Hein? A boca lá em cima, perto da testa, e os olhos embaixo. Já imaginou isso? Verso 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Já pensou? Se o corpo inteiro fosse um pé só? É membro. Está no corpo. Deus colocou onde Ele quis colocar, porque Ele é o Criador. E Ele colocou de forma perfeita, harmoniosa. Mas olho é membro do corpo, orelha, membro, nariz, membro, pé, membro, braço, membro, mãos, membro. Está tudo no corpo. Verso 20. Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Quem pode adorar? Olha que coisa linda. Como Deus é maravilhoso. Próximo versículo. Se o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, o olho pode falar isso para a mão? O olho olha para a mão e diz, não preciso de você não, viu? Não preciso de você. E a cabeça, já pensou se a cabeça dissesse para os pés, eu não tenho necessidade de você, pé, não preciso de você aqui no corpo não. Como é que ia ser isso? Bom, difícil, hein? Antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. Glória a Deus, verso 23. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Já pensou, irmão, irmã, se o nosso estômago fosse do lado de fora, a bilis, os pulmões, você pode dar uma glória a Deus, porque Ele fez tudo perfeito. Versículo 25,
para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Verso 26. De maneira que se um membro padece, o que acontece? Se você tem um machucado aí, não importa o local do corpo que está o machucado, o corte, o que acontece? Todo o corpo sente a dor, todo o corpo padece com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. 27, para encerrar. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Quem pode glorificar a Deus? Então a gente percebe aqui que a importância que há no corpo de Cristo. Comparando com o corpo humano, nós precisamos de cada membro que aqui está. Precisamos. Isso é tão maravilhoso, irmãos, que quando uma pessoa precisa fazer um transplante, precisa ser compatível aquele órgão. E ainda sendo compatível, quando realiza o transplante, ele é transplantado, tem ainda o período em que todos os membros do corpo vai ter que entender e aceitar aquele novo órgão que está ali. Por quê? Porque o corpo entende que ele não pertencia a ele. Olha como Deus fez tudo perfeito. É por isso que, quando a pessoa ela faz um transplante, tem um período muito longo que ela tem que ter os cuidados redobrados, triplicados. Por quê? Porque vai passar por aquele período em que o corpo tem que assimilar e aceitar. Para você ver como esse princípio que Deus criou é muito forte, é muito extraordinário. Então nós, como corpo de Cristo, nós temos que entender isso. A mão não pode ser para o pé que não precisa dele. O pé não pode ser para a mão, eu também não preciso de você, estou com raiva de você. A boca não pode ser para o nariz, eu não preciso de você ficar aí cheirando toda hora. Não. Todos estão ali no corpo, são muitos os membros. Quando um sofre, todo o corpo padece. E quando um é honrado, todo o corpo se alegra. Quem está entendendo, diga amém. Então veja aqui, que dentro desse princípio, Pedro até colocou aí, onde no texto que nós lemos, olha, tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei, servos, sede submissos, com todo o temor a vossos senhores. Então ele estabelece aqui a honra, desde aos nobres, desde aqueles que têm posição mais elevada, aqueles que estão ali numa posição menor, todos devem ser honrados. Todos devem ser honrados. Veja aqui, igreja, que nós estamos vivendo um tempo em que isso está desaparecendo, e é muito lamentável. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, elas estão muito intolerantes. As pessoas, elas estão perdendo o princípio de honra, estão perdendo o princípio que foi estabelecido pelo Senhor em sua palavra. Mas nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo.
Nós não podemos nos enveredar por este caminho. Nós devemos viver aquilo que Jesus nos ensinou. Quem pode glorificar a Ele por isso? Aqui a lista é grande, olha, alguns exemplos aqui, tá? Veja, devemos honrar as lideranças da igreja. Veja aqui, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, que está escrito, 1 Timóteo 5, 17. Os presbíteros, que é a mesma expressão no grego de bispo, ou que preside, né? Que governam bem, sejam estimados por dignos do quê? De duplicada honra. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Olha aqui, está aqui como mandamento para honrar aqueles que estão na liderança da igreja. Honrar quem Deus instituiu como pastor da igreja, como aquele a quem está a unção, aquele a quem está a vocação, aquele que está ali se dedicando, muitas das vezes de forma sacrificial, porque se aplica diligentemente na palavra, para alimentar o rebanho, para poder, muitas das vezes até sacrificando a família, para estar ali fazendo a obra de Deus. Então é por isso que Pedro está dizendo que é digno de dupla honra. Ou seja, tem que honrar muito mais. Honrar muito mais. Quem entendeu, diga glória a Jesus. Tem que honrar muito mais. Por quê? Porque está ali, olha, noites na presença do Senhor, e se preocupa com o rebanho, e está ali, olha, enquanto não vê Deus dar vitória para uma pessoa que esteja em uma tribulação, não deixa de clamar, e todo o tempo, em todas as circunstâncias, em todo momento está presente. Você já parou para pensar o valor de um pastor que está presente em todo o ciclo da vida, desde o nascimento até o falecimento? Todos os momentos está presente, num casamento, num aniversário, num culto de ação de graça, numa vigília, em todo momento está ali, em todo tempo está ali, em todo momento é requisitado. Pastor, o senhor vai estar lá, né? É um aniversário, é um culto de ação de graça, ou é uma vigília, ou é uma campanha de oração, ou é ali um aconselhamento, onde tem que estar ali, olha, horas a finco se dedicando às pessoas. Por isso que ele está dizendo que é digno do que, igreja? De dupla honra. Tem que compreender isso. No trabalho, veja aí, que também fala que deve-se honrar os seus senhores, honrar o seu chefe, honrar os seus patrões. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1, vamos ver o que está escrito lá, 1 Timóteo 6, 1. Todos os servos que estão debaixo do jugo, estime os seus senhores, dignos de toda honra, para que o nome de Deus e da doutrina não sejam blasfemados. Olha aí, irmãos. Lá no trabalho,
tem que honrar quem está ali como autoridade, como a chefia, supervisor, gerente, o dono da empresa. Tem que honrar. É profundamente lamentável quando a gente vê crentes dando mau testemunho em empresas, que não respeitam os superiores, que não respeitam o dono da empresa, que não para em emprego nenhum. Uma vergonha isso, gente. Vergonha para o Evangelho. Vergonha para Deus. Tem a capacidade de falar que é crente lá dentro. Abre a boca para envergonhar o Evangelho, porque dá um péssimo testemunho nas suas atitudes. Provam na prática que o Evangelho que diz professar não vive. O que é muito triste, porque resvala na igreja, não respeita, fala palavrão, pega atestado com mentira. Quando que a palavra de Deus está dizendo aí, todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem os seus senhores, digno de toda honra, para que o nome de Deus e da doutrina não sejam blasfemados. O que é que você tem que fazer? Orar por todos que estão ali, que exercem responsabilidade. Pedro ainda fala aqui no texto que nós lemos, se você está sofrendo alguma perseguição no seu trabalho, irmão, fique firme ali, não bata de frente não, coloque diante do Senhor, mostra que você de fato é um cristão. No tempo que eu trabalhei, graças a Deus, eu sempre honrei aqueles que eram meus superiores. Aguentei muitas afrontas, muita zombaria, muita perseguição, mas sempre eu estava ali, olha, firme, até que o poder de Deus ia sendo manifesto, e aqueles que falavam mal, aqueles que zombavam, aqueles que riam, aqueles que ficavam com atitude de querer escrachar a gente, aos poucos ia chegando e dizendo, irmão, ora por mim. Aos poucos ia chegando, irmão, a Bíblia diz isso, isso e isso. As barreiras iam caindo por terra. O nome do Senhor ia sendo glorificado. O amor de Deus ia sendo propagado. Mas eu não ficava toda hora pregando não, viu, irmãos? Porque tem tempo para tudo e local para tudo. É bom quando a sua vida fala mais alto que as suas palavras. Aí no momento certo você abre a tua boca para falar de Jesus. Quando a sua vida já falou mais alto. Quando a pessoa viu Deus em você. Quando a pessoa viu a luz de Cristo em você. Aleluia. O crente tem que ter responsabilidade, irmãos. Tem que ter responsabilidade. Não pode ser assim não. Quem entendeu, diga amém. Tem que honrar. Esse patrão, não sei o que lá, essa empresa é uma porcaria. Essa merreca que paga. Ô irmão, tá pondo pão na tua mesa. No seu trabalho que você está ali, sustentando a sua família, você vai ficar amaldiçoando quem está ali, ó, quem abriu a porta para você trabalhar. Você vai ficar amaldiçoando, quando você está ali para ser bênção, para abençoar, para orar, para as coisas mudar, acontecer. Se tem uma postura ali de honrar, Deus também vai te honrar. Olha aqui, outro princípio de honra aqui, com as viúvas, né?
que são verdadeiramente viúvas. Lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 3 e 4. Olha o que está escrito lá. Honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. Que viúvas são essas que verdadeiramente são viúvas? Olha, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ou seja, se tem uma viúva, ela tem filhos, ela tem netos, é obrigação dos filhos e dos netos cuidar dela. Obrigação. Tem responsabilidade, é para honrar. Por quê? Porque ela é a genitora. Ela gerou, ela cuidou, ela se doou. Aí depois que cresce, os filhos, aí quer, a mãe ficou viúva, agora que se vire. Que isso? Agora a mamãe está viúva, está com a pensão gorda do papai, eu vou pedir para ela fazer um empréstimo no meu nome, porque aposentado e pensionista, né? Os juros é menor. Mamãe agora vai tirar um empréstimo gordo para mim, que eu vou pagar no dia de... eu não vou falar, mas você falou aí. Que honra é essa, irmãos? Irmãos, o sangue de Jesus tem poder. Filhos aproveitadores, que vai lá, pega o empréstimo no nome da viúva, da mãe viúva, que está ali sem o marido, e não paga. Tem que ter responsabilidade, tem que honrar. É a Bíblia que está dizendo ou eu que estou falando? Hein, igreja? É a Bíblia que está dizendo ou eu que estou falando? É a Bíblia. É a Bíblia. Agora, veja só. Se a viúva não tem filhos, não tem neto, aí compete à igreja ajudar. É o papel da igreja abraçar, ajudar, no que for necessário. Amém? Muito bem. Princípio de honra. E o cônjuge, a palavra de Deus fala também os deveres de honrar. O marido honrar a mulher, a esposa honrar o marido. A palavra de Deus fala. No dia do casamento, ele era lindo. Aí hoje se refere, esse traste aqui dentro de casa. Um traste. Está honrando? Não está honrando. Tem que honrar. Os idosos. Lá em Levíticos capítulo 19, versículo 32, está escrito: diante das cãs te levantarás, e honrarás a face do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou As pessoas hoje não querem honrar a terceira idade, os anciãos, as pessoas que têm já uma longa trajetória de vida. E aí, velho? Esse velho não presta para nada. E essa velha? Né? E Deus está mandando fazer o que, igreja? Honrar. Honrar. De tantas pessoas, esse coronavírus parece que é meio inteligente, né?
começo todo mundo estava achando que ele só ia afligir os velhos. E tinha gente que até fazia piada, né? Ah, tá bom essa veiarada aí mesmo, tem que morrer. Tem que morrer essa veiarada. Não tem respeito, irmão. Quem fala isso não tem respeito. Aí o coronavírus olhou e disse, espera aí. Vou pegar esses novinhos aí que não respeita os anciãos. Tem que honrar. Quem está entendendo, diga amém. Honra. Honra. Respeita. E os amigos? Esses dias foi dia do amigo, não foi? Eu recebi um monte de mensagem. Mas para ser amigo, irmão, seja sincero na sua amizade. Né? Alexandre o Grande disse que a gente precisa ter pelo menos 4 amigos, né? Que no dia que morrer, cada um pega ali na alça do caixão e leva. Pelo menos 4. Né? Se tiver 4 leal, glória a Deus. Olha, Provérbios 17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Aleluia. Jesus, na convivência com os discípulos, ele foi honrando os seus discípulos. Primeiro ele escolheu, aí à medida que ele foi escolhendo e eles foram andando com Jesus, logo Jesus, mais lá na frente, ele diz o seguinte: olha, vocês agora são os meus amigos. São os meus amigos. E ele foi leal, Jesus foi leal. Em todo o tempo, ele foi leal. Como um amigo, ele foi leal. Porque amigo de verdade fala o que você precisa ouvir no momento certo. Não expõe você. Fala para você o que você precisa ouvir, te aconselha, te ajuda, te orienta. Não te expõe. Jesus foi tão leal que até mesmo aquele que o traiu, quando parte com a turba para pegar Jesus, Jesus pergunta para ele lá em Mateus 26, verso 50, amigo, a que vieste? Jesus estava dizendo o seguinte para Judas: ó, eu continuo leal. Você está traindo um amigo seu. Mas eu continuo leal. Então, é importante que você ame seu amigo, honre ele. É claro que com a convivência você vai aprendendo quem são os verdadeiros amigos, os oportunistas que vêm com cara de amigo. Como Deus nos ama profundamente, Ele se encarrega de tirar do nosso caminho. Mesmo quando a gente não quer que eles saiam do nosso caminho, Deus se encarrega de tirar. E Deus permite que só fiquem os leais. Amém? Você pode glorificar a Ele por isso? Veja, irmãos, como eu disse no início dessa palavra, o Senhor honra a todos. João capítulo 12, versículo 26, palavras de Jesus. Olha o que ele está dizendo. Jesus falando: se alguém siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Deus honra
quem serve com lealdade, a quem honra, a quem obedece esse princípio. Jesus está dizendo: meu Pai, Ele honra sim. Ele honra sim. O Salmo 91, que é uma leitura que todo mundo praticamente sabe, independente do credo religioso, todo mundo sabe. Você chega aí nos comércios, em diversos estabelecimentos, boa parte deles tem uma Bíblia aberta, onde? No Salmo 91. Às vezes até usa isso como talismã. Na verdade, toda a palavra, ela possui poder. Não é só o Salmo 91. A palavra é poderosa de Gênesis a Apocalipse. Mas veja aqui, olha que coisa extraordinária aqui, que está escrito no verso 14, 15 e 16 do Salmo 91. Olha isso aqui, igreja. Vamos ler? Olha. Portanto, tão encarecidamente me amou. Bom, Deus está dizendo: você me ama? Você encarecidamente tem amor por mim? Sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou te livrar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te colocar em um alto retiro, porque você conhece o meu nome. Isso é honra ou não é honra? Deus está ou não está honrando a gente? Sim ou não, igreja? Olha aqui, ó. Porque tão encarecidamente me amou. O que eu vou fazer? Eu vou livrar. Eu vou colocar num alto retiro, porque conhece o meu nome. Olha o próximo versículo. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Eu estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Glorificar é honrar. Ele está dizendo o seguinte: você pode até estar na prova, você vai me invocar, na luta você vai me invocar, na tribulação, na angústia, mas eu vou te ouvir e vou te responder. Eu vou estar com você. E tem mais, eu vou livrar você dessa angústia. E eu vou te honrar. Você vai sair da prova, da luta, da dificuldade, da adversidade em estado de honra. Aleluia. Quem pode adorar ao Senhor? O último versículo 16. Olha o que Deus está falando. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, se Deus, se Jesus se dispõe a nos honrar, por que a gente vai ter dificuldade de honrar uns aos outros? Por que a gente vai ter dificuldade de reconhecer uns aos outros? Por quê? Sabe, essas carnalidades de ciúmes, de inveja, isso tem que sair do nosso meio. Você tem que entender que quando um irmão é abençoado, é a mesma coisa de você estar sendo abençoado também. Glória a Deus, aleluia. Ô, meu irmão foi abençoado, aleluia, ô glória. Estou abençoado também. É a gente se alegrar. O que Jesus falou? Irmãos, Jesus deixou claro que nós devemos viver o amor dele entre nós. Jesus disse: Pai, eu cuidei de todos deles, só um se perdeu porque não dependeu de mim não, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, só um se perdeu, mas eu cuidei de todos igual, eu me doei a todos eles,
eu compreendia todos eles. Pedro, que era explosivo, João, que tinha uma natureza difícil no começo também, que era o filho do trovão, tinha uma natureza pior que a de Pedro, né? Cada um deles tinha lá suas limitações, tinha suas falhas, tinha os seus temperamentos, tinha as suas atitudes, que à medida que eles foram andando com Cristo, o Senhor foi deixando eles parecido com Ele. O Senhor foi aperfeiçoando eles. Glória a Deus. Você pode glorificar ao Senhor por isso? Então nós devemos fazer a mesma coisa, irmãos, honrar uns aos outros, ter alegria quando um está sendo abençoado, sofrer quando alguém está ali em alguma dificuldade, sofrer junto, né? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Nós devemos entender isso, nós devemos vivenciar isso, e não ficar aí apontando o dedo das falhas, das imperfeições. Hoje está se querendo jogar as pessoas tão fácil fora, né? Não, a gente tem que ajudar, estender a mão. Você elogiar alguém não vai diminuir você. Não. Você honrar o irmão, você é uma bênção. Irmã, você é uma bênção. Ver as qualidades que estão ali na pessoa, falar, elogiar. Não tem nenhuma dificuldade nisso não, irmão. Você não gosta de um elogio? Você não gosta que fala para você, você está bonito, hein? Obrigado, né? Obrigado. Você está chique, hein? Fala também. Retribua a gentileza também. Gentileza gera gentileza. Se você der a paz do Senhor, irmão. O irmão não respondeu. Amém, irmão. Não fica ali com aquele ar de crítica. Misericórdia. Vai dar paz do Senhor para o irmão ali, nem olhando na minha cara. Aquilo é uma cara de limão assim. Aí começa a destilar o veneninho. Você não sabe como está o irmão, a irmã, você não sabe como a pessoa está, o que ela está passando, como foi o dia dela, você não sabe, você não teve 24 horas ali. Vamos compreender mais e criticar menos. Se a pessoa não cumprimenta, eu não gasto aquela mulher, nem me cumprimenta, nem olha na minha cara. Vai lá, vai até ele e cumprimenta. Tenha iniciativa. Opa, não vai, mas eu vou. Paz, Senhor, tudo bem? Como você está? Acabou. Gentileza gera o quê? Gentileza. Elogie, honre. Honre. Porque se o próprio Deus nos dispõe a nos honrar, por que nós não vamos honrar uns aos outros? Por que não? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Precisamos viver isso, honrar. Honrar. À medida com que você honra, Deus está olhando para você e diz, eu também vou te honrar. Eu vou te honrar. É isso que Ele deseja de cada um de nós, como igreja. A honra traz recompensa, a desonra traz maldição. É isso que acontece. Traz maldição. A pessoa, ela não, se ela se desse conta do tanto que atrai maldição, ela falaria menos, pensaria 2 vezes. Porque o desejo de Deus é que nós caminhamos desta forma, honrando. Pastor,
Mas esse negócio de honrar a autoridade, e se a autoridade fizer alguma coisa que vai contra a palavra de Deus, aí é diferente. Se a autoridade que está instituída tomar um caminho que vai contra os princípios da palavra, aí é diferente. Porque eu não vou deixar de honrar a Deus que estabeleceu princípios na sua palavra. Eu vou confrontar essa autoridade dentro da palavra, que é o que a igreja está fazendo e continuará fazendo. Quando os homens estão querendo tomar caminhos para poder desmoralizar a família, que é a célula máter da sociedade, para querer instituir modelos dos quais vão contra a palavra de Deus, aí a gente se levanta, com respeito, mas a gente se levanta e diz, espera aí, isso não tem aprovação de Deus. Deus não fez dessa forma. A gente se levanta e diz, e como voz profética a gente fala. Amém, igreja? Quem entendeu, diga glória a Deus. Se coloque de pé no teu lugar. Não abra a porta para a desonra na sua vida. Quero terminar essa palavra com um texto que está lá em Gênesis capítulo 9, versículo 20 a 27. Noé possuía 3 filhos. E Noé, aconteceu um fato com ele, quando ele começou a arar a terra, depois do dilúvio. Começou Noé a ser lavrador da terra. E ele plantou uma vinha. E ele bebeu do vinho. Ele provou do fruto do trabalho dele. E ele excedeu, é claro que ele excedeu. Ele chapou o coco mesmo, ficou bebinho. Embriagou. Ficou de fogo. E aí, ele ficou pelado. No meio da sua tenda, nu. E o seu filho, Cão, pai de Canaã, ele viu a nudez do seu pai. Sabe o que ele fez? Ele foi lá para o seu irmão Jafé e Sem. Vocês não sabem o que eu vi agora. O velho perdeu a cabeça, perdeu o juízo. Nossa, olha, vocês vêem a cena que eu vi? O que você viu, Cão? O velho está lá pelado, lá, ó, dentro da tenda. Uma vergonha aquilo ali. Sabe o que os outros 2 filhos fizeram? Olha lá. Então, tomaram Sem e Jafé uma capa. Puseram-na sobre ambos os seus ombros. E sabe o que eles fizeram? Olha, os 2 juntos, puseram a capa aqui, no ombro no outro. E eles foram para a tenda assim, ó. De costa. Para não ver a nudez do pai. Em sinal de honra ao seu pai. E eles cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Que atitude bem diferente da do irmão, que viu a fraqueza do pai por causa da bebida, e foi lá expor o seu pai. O velho está bêbado, pelado, onde já se viu, que vergonha! E os seus irmãos, Jafé, olhou para Sem e disse, vão ajudar o nosso pai, vão honrar ele. Afinal de contas, ele plantou uma vinha, ele excedeu, ele experimentou o fruto. Mas nós vamos honrar o nosso pai, nós não vamos expor a fraqueza dele para ninguém. Nós não vamos expor ele diante de ninguém.
nós vamos mostrar para Deus, porque é só Deus que está vendo aqui nesse momento. Deixa Cão para lá, mas nós vamos fazer a diferença. Cobre. Está coberto, vamos sair. Diga comigo, nada como um dia após o outro. Aprende. Próximo versículo. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. Qual foi o resultado da atitude de Cão? E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos seja os seus irmãos. Quem anda em desonra, a recompensa é a maldição. Quem anda em honra, a recompensa é a bênção. Está aí. Próximo versículo. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, o outro filho que fez a diferença, e seja-lhe Canaã por servo. O próximo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhes Canaã por servo. Está aí. Porque hoje, até para falar a verdade, irmão, a gente tem que falar a verdade, mas saber falar a verdade, viu? Não é com arrogância. Eu falo a verdade mesmo, comigo assim. Eu falo a verdade e falo na cara. Eu falo o que tiver que falar mesmo. Arrogância, com prepotência, com ignorância, se achando o dono da verdade. Diga comigo, nada como um dia após o outro. Cuidado. Cuidado. Quem entendeu, levante a mão e glorifique o Senhor. Infelizmente, Cão, se ele tivesse ideia do que ia custar aquela atitude insensata de desonra, ele não teria feito aquilo. Porque até hoje, a descendência de Cão padece. Até hoje. Até hoje. Quem entendeu o que o Espírito Santo falou nessa noite? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nós te damos graça por essa palavra. Palavra de conselho, palavra de orientação. O Senhor libera essa palavra a nós nesta noite. O Senhor sabe que precisamos nos adequar a ela. Obrigado por sua correção, porque nisto é prova do seu amor. Você pode glorificar a Deus por isso? Porque o pai que ama o filho, ele corrige, não deixa o filho ficar fazendo o que quer fazer, não. Então Deus está provando que ele nos ama, amém? Deus está provando que quer nos abençoar, amém? Deus está provando que quer que nós, à medida que nós honremos, nós sejamos abençoados. Olha, irmão, eu tenho que ser franco em dizer que eu acho uma tremenda de uma hipocrisia alguns velórios, que a gente sabe do histórico. A pessoa em vida nunca foi honrada. Aí no dia do velório, compra aquela flor do tamanho da urna do caixão. Aquela coroa enorme. E bota lá. Para quê? Para quê? O defunto vai levantar ali e dizer: opa, valeu, hein? Coroa da hora, hein?
hipocrisia. Você tem que dar flor, dá enquanto está vivo. Você tem que honrar, honre enquanto está vivo. Aí, bota aquela coroa. Deixa eu ver se está ali o meu nome, o nome da minha família. Não, deixa eu ver se está ali. Ó. Deixa eu ver se está ali. Essa família. Honra enquanto está vivo, irmão. Que depois que morreu, é a atitude mais de peso na consciência do que propriamente amor. Você quer dar flor? Dá enquanto está vivo. E não dá só para mulher não, homem também gosta de flor. Pode dar flor. Dá presente. Dá presente. Honre. Porque no dia que partir, você vai estar, glória a Deus. Quando esteve aqui, ó, eu honrei. E Deus vai te recompensar. Deus vai te recompensar. Amém? Então é isso. Honre, elogie, valorize. Porque valorizar depois que perdeu, que graça tem? Já perdeu. Não adianta chorar o leite derramado. Não valorizou enquanto tinha. Não valorizou enquanto estava aí. Ai, como me faz falta. Cria vergonha na cara. Se nunca honrou. Se nunca valorizou. Valorize enquanto está vivo. Tem mãe vivo, tem pai vivo, valorize. 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 Tem pessoas que estão ali, ó, junto com você, na oração, em tudo, valorize. Valorize. Dê valor. Porque se você fizer isso, você sempre será recompensado. Amém? Vamos